Vamos lá, pessoal, agora começar o capítulo 9 do livro de Daniel. Esse aqui é o capítulo certamente mais estudado, mais discutido do livro de Daniel, porque é o capítulo que fala sobre a importantíssima profecia das 70 semanas. Profecia essa que nós vamos analisar com cuidado aqui, visto que ela não apenas é importante para o livro de Daniel, como ela é importante também para todo o restante da escatologia das Sagradas Escrituras. E bem, o capítulo 9, ele começa mais uma dupla no livro de Daniel, onde agora nós teremos duas profecias explicadas, capítulos 9 e capítulo 10. Se você comparar esses dois capítulos, tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 10, você vai perceber a enorme semelhança que os dois têm um com o outro. Então, esses dois capítulos, eles começam com a afirmação contextual, certo? Primeiro ano de Ciro, primeiro ano de Dário, terceiro ano de Ciro. Depois você tem uma oração de humilhação de Daniel, nos dois casos. Depois uma palavra de confirmação. E depois, então, a profecia e sua explicação propriamente dita, ok? Então, aqui você tem, então, dois capítulos paralelos no livro de Daniel, o capítulo 9 e 10. No entanto, o capítulo 10, ele é, na verdade, continuado no capítulo 11 e 12. Então, de 10 a 12, você tem uma seção apenas no livro de Daniel, ok? Então, o paralelo, no final das contas, fica entre o capítulo 9 e os capítulos 10 a 12, certo? E o capítulo 9, então, pessoal, ele é um capítulo onde agora você não tem Daniel tendo uma visão, você tem agora Daniel recebendo uma profecia e tentando entender uma profecia que havia sido dada. Então, ele tenta entender uma profecia e recebe uma nova profecia. E então, sobre o que trata o capítulo 9? Basicamente, pessoal, o capítulo 9 ele continua na mesma temática do livro inteiro, a temática de como Deus exibe a sua soberania através do seu controle sobre os reinos deste mundo e como Deus irá restaurar Israel no final da história. Essa é a temática típica de uma literatura apocalíptica e Daniel não fica de fora. No entanto, nós vamos dividir a nossa análise do capítulo 9 em três partes, para que nós possamos entender bem aqui, para que nós possamos construir bem o nosso raciocínio, para entendermos a profecia das 70 semanas. Na primeira parte, que vai dos versículos de 1 a 6, o tópico principal tratado ali é a soberania de Deus exibida por sua fidelidade à aliança, mesmo com o pecado de Israel. Então, eu vou demonstrar para você que o texto do capítulo 9, ele não é um texto solto de teologia, ou seja, não tem como você estudar o capítulo 9 de Daniel sem que você estude alguns textos que já existiam quando o capítulo 9 foi escrito. Alguns textos bíblicos de outros profetas e de outras porções do Antigo Testamento que serviram de base para muita coisa que é afirmada no capítulo 9. E que, por conta disso, muitos equívocos na interpretação do capítulo 9, eles acontecem por conta desse desprezo com a ligação desse capítulo com os outros textos. Agora, o que conecta o capítulo 9 aos demais textos? É a questão da aliança, ok? Então, o capítulo 9, ele é um capítulo que aborda a temática da aliança.
Que aliança é essa que está sendo tratada, ou que será tratada aqui? A aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, também chamada por alguns de aliança mosaica, ou então de aliança sinaítica, não importa como você chame. O fato é que o livro de Êxodo, na verdade, o Pentateuco mostra que Deus ele entrou em um pacto com Israel no Monte Sinai, e que esse pacto ele tinha algumas promessas e algumas maldições. Promessas essas e maldições essas condicionadas à obediência ou não do povo à lei do Senhor. No entanto, a aliança que Deus faz através de Moisés com o povo, lá no Sinai, ela é uma aliança que foi feita depois do pacto que Deus fez com Abraão, onde nesse pacto Deus havia prometido para Abraão e para a sua descendência que Deus seria fiel à descendência de Abraão até o fim. Isso fica evidente quando Deus passa por entre os animais sozinho, sem que Abraão precise passar. Portanto, Deus se compromete sozinho em cumprir a aliança que ele fez com Abraão e a sua descendência. Então, à luz das alianças, é que Daniel, então, começa a orar a Deus. Daniel começa a colocar em questão, não a questionar, mas a trazer diante de Deus a questão da aliança, a questão das promessas do Senhor, das condições da aliança. E então, Deus vai exibir no capítulo 9 a sua fidelidade à aliança, mesmo diante do pecado de Israel. Então, essa é a temática aqui do capítulo 9. Nos primeiros 6 versículos, nós temos aqui a divisão em 3 partes. Em primeiro lugar, a primeira parte vai trabalhar a palavra do Senhor, que é quando Daniel vai citar ou mencionar aquilo que Deus já havia falado como parte da sua aliança com o seu povo. Depois, então, no versículo 3, a angústia do profeta, e então nós vamos entender por que que Daniel fica angustiado, e isso é fundamental para a nossa compreensão desse texto e do capítulo 9. E, em terceiro lugar, a menção ao pecado do povo, que também precisa ser entendido dentro do seu contexto pactual, certo? Então, vamos começar aqui com a primeira parte. A primeira parte desse texto que nós vamos analisar, em primeiro lugar, fala aqui sobre o contexto em que a profecia é dada. Ele diz que foi no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Ok, eu já trabalhei sobre isso com vocês, certo? Eu já expliquei que existem algumas propostas históricas para quem é este Dário e quem é este Assuero. Eu expliquei para vocês que historicamente existe a proposta de que Dário, na verdade, é um outro termo para designar o rei Medo, chamado Ciaxares, e Assuero, literalmente, pode se pronunciar como Xerxes, certo? Que era bisavô de Dário. Então, é como se o texto estivesse dizendo que este Dário é o Ciaxares, neto ou bisneto de Xerxes, certo? Então, é essa a ideia aqui. Agora, por que Daniel está nos afirmando isso? Por que ele está nos localizando aqui? Porque quando ele fala aqui a respeito do primeiro ano de Dário, isso nos indica que o reino da Babilônia ele havia caído.
Então, ele faz questão de mostrar aqui que ele estava no primeiro ano do seu reinado. Então, a Babilônia já havia caído, Nabucodonosor já havia caído e todo o seu império já havia caído na mão dos medos. E isso é significante porque Daniel havia ou continha ou possuía informações de que o tempo do exílio de Israel na Babilônia seria equivalente ao domínio de Nabucodonosor, ao tempo de um rei, digamos assim. Então, uma vez que a Babilônia caísse, era compreensível que o profeta esperasse o retorno de Israel do seu exílio. E é isso que nós precisamos entender. Como foi que Daniel chegou a essa conclusão? Porque isso é fundamental para o restante do capítulo, para que a gente entenda sobre que alicerce a profecia das 70 semanas ela é nos dada. O texto diz que Daniel entendeu pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ok, pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar um primeiro detalhe aqui para vocês. Quando o livro de Daniel começa, o ano é o ano de 75 antes de Cristo. Esse foi o ano em que Nabucodonosor ele implementou a primeira deportação, e é onde ele leva Daniel e os seus amigos. Aqui é o começo do exílio, o ano 605 a.C. Então foi nesse ano que aconteceu a primeira deportação promovida por Nabucodonosor. E nós sabemos que o ponto de partida de Daniel, destes 70 anos que ele está calculando aqui, ele começa em 605 porque o próprio livro de Daniel nos aponta esse como o marco que estabelece o exílio. Isso você percebe no capítulo 1. No capítulo 1 do livro de Daniel, quando Deus entrega a Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, é quando Nabucodonosor leva Daniel e outros cativos. E isso, então, nos coloca no ano 605, ok? A Babilônia, ela caiu no ano 539 a.C. Então, foi em 539 que a Babilônia cai. Quando é que Daniel, então, aqui está falando? Entre o ano 539 e 538 antes de Cristo, certo? E se você somar ou calcular, desculpe, a diferença entre o ano 605 até o ano 538, você terá aqui 67 anos. Então, quando Daniel aqui, ele indica que está no primeiro ano de Dário, ele indica que ele está 67 anos depois do que ele entende ser o início do exílio da Babilônia. Só que ele, lendo o livro do profeta Jeremias, ele diz o seguinte, que no livro do profeta Jeremias, o tempo que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então, numa primeira olhada, o que nós pensamos aqui é que Daniel está pensando o seguinte, olha, faltam 3 anos, então está chegando perto. Mas não é bem assim, pessoal, porque à medida que nós formos ler as profecias de Jeremias, você vai perceber que a queda da Babilônia, para Daniel, já é o suficiente para que ele entenda que
o exílio já deve acabar, certo? Então não pense que aqui Daniel está orando porque ainda está faltando 3 anos e ele está aqui meio que querendo saber, olha, Senhor, vai dar certo daqui a 3 anos a gente voltar? Não. Daniel, ele já considerava que o tempo devido destes 70 anos já havia devidamente se cumprido. Note, por exemplo, que aqui no livro de Isaías, versículo 23, versículo 15, capítulo 23, versículo 15, diz o seguinte: naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro, que consta na canção da meretriz. Então ele fala a canção. Por que eu estou mencionando aqui esse texto? Porque o livro do profeta Isaías, que é mais antigo do que o livro do profeta Jeremias, e de quem o profeta Jeremias depende bastante, existe uma profecia a respeito de 70 anos. E logo nos é informado que 70 anos é uma espécie de número que se refere ao tempo de vida de um rei, ok? Então, esse é o tempo de vida devido de uma pessoa. Uma pessoa vive por volta de 70 anos, no máximo 80, como é dito em outros textos da palavra de Deus, como, por exemplo, no Salmo 92, ali, um salmo de Moisés. Moisés diz isso, que a pessoa vive por volta de 70 anos, no máximo 80, é o tempo médio de vida de um ser humano. Então, essa aqui, em primeiro lugar, isso daqui é o que você, em primeiro lugar, precisa manter na sua mente, ok? Que 70 anos, na profecia, ela refere-se ao tempo de vida médio de uma pessoa. Além disso, há 70 semanas, os 70 anos que se encontram no texto do profeta Jeremias, e a gente vai chegar já já nesse texto, eles se referem a este elemento da lei em Levítico 25, de 1 a 7, onde aqui nesse texto é dito o seguinte, que quando eles entrarem na terra de Canaã, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os teus frutos. Porém, preste bem atenção aqui, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que existe uma semana de anos. E que nessa semana de anos, Israel deveria guardar o 7º ano. Então, eles poderiam fazer todo o cultivo que quisessem na terra durante 6 anos. No 7º ano, eles não deveriam cultivar mais, ok? Por aquele ano, durante aquele ano. Além disso, o texto de Levítico 25, ele prossegue, ele vai prosseguir, eu não coloquei aqui na tela, mas você pode ler aí na sua casa. Ele vai prosseguir falando também de de 49 anos, o que é equivalente a 7 vezes 7, a 7 vezes as 7 semanas de anos. No 50º, no ano 50, era o ano do jubileu, que eles precisavam promover a libertação do povo, dos escravos, dos endividados, assim como eles haviam sido libertos do Egito. E que, se Israel deixasse de guardar esse 7º ano de descanso da terra, e também os anos de jubileu, Deus iria vingar a terra, Deus iria
promover um exílio do povo da terra para que a terra pudesse descansar a quantidade de tempo que Israel não permitiu que a terra descansasse no 7º ano. Então, por que isso é importante que você saiba? Em primeiro lugar, porque aqui nós vemos o conceito de semana de anos. Esse conceito já existe na aliança, já existe na lei de Moisés, que o povo deveria trabalhar por 1 semana de anos, mas no 7º ano a terra deveria descansar. Em segundo lugar, esse texto também é importante porque ele nos lembra de uma multiplicação das semanas de anos referente ao ano do jubileu. Depois de 49 anos, que é 7 vezes 7, a terra deveria descansar, certo? Então, esse aqui é o contexto do que Daniel está lendo. Só que depois disso, o livro de Crônicas nos conta que Jeremias ele profetizou sobre 70 anos, que é o tempo em que a terra deveria se agradar dos seus sábados. Aqui, os 70 anos se cumpriram. Então, o que você percebe aqui? Que o texto de Crônicas está nos informando que quando o exílio da Babilônia começou, isso foi o final de um período de 490 anos, onde nesses 490 anos, Israel havia deixado de guardar o 7º ano, o ano da terra, o ano de descanso da terra. Então, quando a profecia das 70 semanas de Daniel ela vai ser dada, ela tem como referência esses 490 anos que havia se passado, certo? Que são 70 vezes 7. E isso eu estou mostrando para vocês que o próprio Daniel pressupõe tudo isso. Ele pressupõe toda essa história aqui, certo? A história de que Deus havia estabelecido que no 7º ano a terra deveria descansar, e que o povo, então, havia parado de guardar o descanso da terra no 7º ano. E o profeta Jeremias, como o livro de Crônicas afirma, havia profetizado isso. Agora, quando é que seria o final dos 70 anos? Seria no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Quando é que foi o 1º ano do primeiro ano do reinado de Ciro? Em 538 a.C., foi quando aconteceu o primeiro retorno dos judeus para a terra. Sendo assim, o texto aqui de Crônicas, ele estabelece aqui o começo e o fim, certo? E o começo e o fim do exílio dá 67 anos. Ou seja, muito embora o povo tenha ficado por 70 vezes sem guardar a terra, certo? É isso mesmo, 70 vezes sem guardar a terra. O tempo da profecia é um tempo de 70 anos. O tempo da punição é um tempo de 70 anos. Mas ela, na verdade, circula aqui por volta de 67 anos, ok? E eu quero que você guarde aqui essa informação. Então, o texto que Daniel se refere no livro de Jeremias é esse. Visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Então, ele menciona o nome de Nabucodonosor aqui. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e tal e tal. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria e por aí vai. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos.
Então, veja que, lembra daquela conexão de rei com reino? Veja que a profecia de Jeremias é uma profecia de que Israel estaria exilado debaixo da Babilônia. E isso dura, então, por volta de 66, 67 anos. O que, então, nos indica que quando Daniel, e o texto aqui de Daniel, e também Jeremias e Crônicas, quando eles falam aqui de uma profecia de 70 anos, eles não têm em mente um númerozinho fechado de 70 anos. Isso não é uma previsão, isso é um plano, isso é uma ementa, ou seja, o tempo que Israel ficará debaixo da Babilônia é um tempo típico da vida de um rei ou da vida de uma pessoa, que são 70 anos. É essa a ideia. Nem é alegórico ou figurado, não são 70 anos figuradamente, que poderia ser 70 mil, que poderia ser 10 mil ou 1000, não, nem é figurado e nem também é literalístico, ou seja, 360 dias vezes 70, certo? Não é figurado porque nós temos um referente histórico em outros textos bíblicos para essa ideia de 70 anos. Então, nós podemos encontrar qual é a ideia de Jeremias ao falar de 70 anos em outros textos da Bíblia. Mas também não era literalista, porque se for literalista, a profecia errou, certo? Não durou 360 vezes 70 anos o tempo de exílio. Também, o próprio texto de Jeremias diz que o tempo de exílio de Israel sobre a Babilônia seria durante o tempo de vida de Nabucodonosor. Mas a gente sabe que depois que Nabucodonosor morreu, ainda demorou-se uma certa quantidade, um bom tempo, até que a Babilônia caísse, ok? Então, perceba que essas profecias, elas não têm a intenção de serem previsões exatas na questão literalista. Elas estão dando ementas, e Daniel entende isso daqui. Ele entende que o tempo devido do exílio, que era o tempo de vida de um rei, digamos assim, o tempo de vida de um ser humano por volta de 70 anos, que era o tempo devido do reino da Babilônia, e uma vez que a Babilônia cai, Daniel entende que agora sim, Israel está pronto para voltar para sua terra, ok? E aí, a aula se estendeu um pouco, nós vamos parar por aqui. A partir daí, nós podemos entender por que o que nós vemos depois disso é súplica, é humilhação da parte de Daniel e não alegria. O que se espera aqui? O que se esperava? Que Daniel estivesse alegre, ou como se ele estivesse comemorando que agora era hora de voltar para a sua terra. Mas, ao invés disso, Daniel se humilha, e aí nós vamos entender por que Daniel se humilha, e saber que Daniel entendia que os 70 anos já haviam se cumprido, isso é fundamental para entender por que ele se humilha. Nós vamos entender isso na próxima aula. O que eu quero, então, que você, terminar essa aula, que você tenha em mente, certo? Que a ideia de semanas de anos, ela já existe na lei de Moisés, e também que a ideia da profecia de 70 semanas, a profecia de 70 anos, ela não tem a intenção de ser um número fechadinho, ok? Mas tem a intenção de ser um período de vida, um número arredondado, que arredondado dá 70, mas que refere-se, na verdade, a um período de vida de um rei, ok? Então, isso é importante para nós entendermos as 70 semanas, e então na próxima aula a gente continua. Fique com Deus e até lá.